coração do inverno. Qual que é a treta aí? Vou começar ao contrário, tá? Eu não vou falar do lore pra falar da história. Eu vou falar da história pra depois falar do lore. Um reino promissor, um reino bacana, um reino bonito, um reino muito pujante. Ele se prepara, como todos os anos, para suas estações e se prepara sempre para enfrentar o inverno da melhor maneira. Então, os nobres, o rei e os nobres naquela região, eles defendem a área, eles caçam algumas criaturas predatórias, uma caça preventiva, diminuindo aí a quantidade de lobos nas matilhas, diminuindo um pouco a presença de ursos nos bosques, fazendo com que essas criaturas se afastem um pouco das cidades e, logicamente, seus feudos, fazendo com que tudo ali corra bem. Eles dão uma aplicação mais grossa e mais pesada no final do verão e no outono, para que o acúmulo de recursos seja satisfatório nas cidades e também nas zonas feudais. A cidadela é bem protegida e ali em torno do castelo tudo é muito bem orquestrado para que ninguém passe tanta necessidade assim quando o inverno rigoroso chega. Aí vem o inverno. Quando o inverno chega, vem forte, vem nervoso, vem robusto, vem rombudo e vem violento. O inverno dessa vez, ele está bem mais gelado do que antes. Chegou um pouco antes da data marcada, porque geralmente está meio friozinho já no solstício, mas vai ficar geladão mesmo depois de um mês de inverno, é quando a coisa pega. Dessa vez, no outono, finalzinho de outono, o frio já estava pegando. O inverno já começa com neve, o inverno já começa pegado. As pessoas mal tiveram tempo de guardar suas coisas e se recolherem às suas casas. E é aí que começa o problema. Depois de um inverno bem rigoroso, onde eles tiveram que demandar mais recursos do que o normal para sobreviver, a primavera vem chegando como um sopro de esperança para as pessoas dessa região. Só que a primavera chega e o tempo não esquenta. O tempo continua frio. Ou seja, está muito difícil você ter recursos, porque a maioria já foi consumida nesse período de inverno. Agora seria o restolho para que você começasse a produzir as coisas para a própria primavera. E você não tem mais reservas para isso. O inverno persistiu. Criaturas que estavam hibernando já estão acordando. Criaturas predatórias já fizeram limpa na área selvagem. Então você tem uma região urbana e fazendas, a região de feudos, muito perigosa, porque é constante a presença de lobos, constante a presença de ursos, constante a presença de linces, constante a presença de criaturas perigosas, predatórias, e mesmo aquelas que seriam as presas, como os cervos, os alces, porcos do mato e outros bichos que podem ser certo perigo em certas situações, dessa vez são perigos constantes, porque eles estão de maneira estranhamente incomum arredios e violentos. E isso faz com que as últimas reservas que estão sendo guardadas nessas cidadelas, nos feudos e nas fazendas, sejam atacadas por essas criaturas que buscam recursos. Porque já não tem mais o que comer, então os lobos estão loucos, indo nas fazendas roubar galinha, pegar gado, atacar casas, ursos estão invadindo a área urbana, e aí a zona urbana está virando um caos. Vendo isso acontecer, o regente que tiver, ou um nobre responsável pela região, vai começar a mandar suas tropas a pontos específicos para proteger o lugar. Alguns caçadores vão ser chamados para tentar ajudar, druidas vão ser consultados para ver o motivo do inverno estar persistindo, alguns magos podem ser, religiosos podem ser chamados para que façam estudos para ver o porquê que dessa vez o inverno não passou. E é nesse ponto que a coisa vai ficar pior ainda, porque vai ser um ponto que vai ser constatado que a permanência desse frio não é algo natural. E o pouco recurso que as cidades têm estão desaparecendo e sendo destruídos. Vai ser constante e contínua
a visualização de criaturas que estão destruindo a reserva de comida da galera. Mefites de gelo estão invadindo as casas durante a madrugada. Eles estão gastando a comida, queimando recursos, queimando madeira a mais para deixar todo mundo sem nada. O exército, as milícias, a força armada vai começar a tomar as cidades e vão ter dificuldades, porque eles não só estão enfrentando a falta de recursos, como também ataques constantes de animais que estão vindo. Aí nessas é para botar o que você quiser. Desesperado, o regente, o rei ou o nobre vai começar a chamar gente de fora para ajudar, e é nessa que o grupo entra, ou já entrou antes e vai ser acionado. Por quê? Porque eles vão ter que buscar recursos fora, vão ter que tentar achar uma ajuda, vão ter que achar um lugar onde possa fornecer as coisas que faltam para essa cidade, defender uma linha de comércio. Alguma atitude vai ter que ser tomada, e esse grupo, que deve ter aí o nível intermediário no início, nível 5, nível 6, vai ter que sair dali para fazer a missão e ganhar alguns níveis nesse processo, enfrentando criaturas naturais, algumas bestas mágicas, o frio, mefites, o que for que você quiser colocar. Nessa viagem que eles vão fazer, eles vão topar com um gigante de gelo, e é aí que a história começa a se revelar. Porque o gigante de gelo ele vai estar numa situação não usual. Ele não vai estar defendendo ou atacando, ele não vai estar fazendo exigências ou vivendo sua vida. Visivelmente ele vai estar numa espécie de missão, e o combate que vai ser iminente pode fazer com que informações sejam reveladas como uma missão. Esse gigante está numa missão onde o gelo eterno vai ser libertado e ele precisa levar coisas para um determinado local. Então assim, um bilhete, uma missão, uma ordem vem assim: leve isso até lá e que o gelo eterno prevaleça sobre a terra. E aí o pessoal vai investigar até as montanhas, enfrentando essas criaturas, e vão descobrir o lore, que é o seguinte: uma das divindades antigas seguidas pelos gigantes, um gigante místico, foi transformado em pedra e estava dentro de uma montanha ou de uma caverna, um lugar bem protegido. E nele, que já não sobrevive mais, ele já morreu, ele é só pedra, enfim, foi colocado um medalhão, o Coração do Inverno, que foi um item desenvolvido lá no início, quando os gigantes dominavam o mundo. Que existe uma treta no lore deles que é isso, né? Eles ainda, alguns deles se pegam nas divindades antigas porque eles têm o orgulho de ser as primeiras raças e que o domínio do mundo voltaria para os gigantes. Então nesse gigante, que não é só gigante, ele vai ser imenso, existe esse medalhão, que é o Coração do Inverno. E ele foi congelado e enterrado no gelo. Só que com o passar dos séculos, a caverna foi se abrindo com o derretimento da neve e chuva e tudo mais, e o sol voltou a bater nessa pedra. E mesmo sendo congelada no lugar frio, ela foi derretendo aos poucos, e hoje ela está quase totalmente derretida. E ela está liberando esse frio intenso. Qual é a ideia? O que os gigantes estão fazendo? Os gigantes estão fazendo um ritual para que um calor místico aqueça aquele gelo e o medalhão seja libertado daquela estátua. Com o medalhão libertado, o inverno nessa região será permanente. E aí eles poderão dominar de novo essa área toda. O grupo terá que impedir que isso aconteça, seja vencendo os gigantes, seja destruindo esse artefato, seja impedindo que o ritual seja feito. Então assim, você tem pano pra manga e pelo menos uns 5 níveis pra subir com a galera, pra você poder fazer uma aventura legal. Esse aí é plot de campanha grande, né? Porque muita coisa acontecendo. Muita coisa eu achei grande também, elaborado, né? Pra poder as tretas culminarem nessa briga final aí. Você pode colocar também elemento de auto-sacrifício aí na parte do coração, com o coração gelado aí, né? Que é sempre bom você colocar o jogador entre a lenha e a fogueira, né? O Marcelo gosta de fazer isso muito com um paladino e com um clérigo, que parte do ritual também, ou de impedir o ritual,
alguém ou uma série de pessoas precisa fazer um ritual para absorver esse poder do amuleto. E aí a pessoa gradativamente vai ficando com o coração gelado. E aí, metaforicamente, né? Então ela vai alterando a personalidade dela no decorrer do tempo que se passa. Então ele absorveria ali o poder do coração do inverno, e o coração dele passaria a ser o coração do inverno. E assim, nos primeiros níveis, no primeiro tempo que vai passando, pouca coisa se altera. Mas com o tempo ele vai ficando cada vez mais uma criatura fria, né? Alguém vai trocando ali o alinhamento dele, a maneira como reage. Então pode ser também uma maneira de combater esse tipo de maldição aí. E entra um pouco no simbolismo, né? Do frio, do inverno, do sacrifício. Você acaba abordando algumas temáticas interessantes. O Vermelho falou aquela questão sobre a cooperação, ou seja, às vezes o sacrifício de quem faz para poder beneficiar os demais e proteger os demais. Eu gostei, achei bem interessante. Campanha longa. Não precisa ser muito longa, dá para fazer ela com algumas sessões, mas assim, eu diria que pelo menos uns 2 arcos diferentes aí, umas 10 sessõezinhas vai. E é interessante que você falou Jesus, dele pegar o amuleto e o coração dele ficar gelado e tudo mais. Eu colocaria uma outra situação que eu pensei agora aqui. Quando ele se sacrifica para interromper o ritual e ele absorver essa energia, ele tem duas chances, 2 caminhos a seguir. Ele pode liberar o inverno, porque ele é o elemento do que faltava no ritual, então ele pode liberar o inverno. E se ele não liberar o inverno, ele vai ficando gelado, igual você falou. Só que ele não vai só ficando gelado, porque ele vai ficando mais malvado, mais seco, mais sem reação, sem humanidade. Ele pode ser a próxima estátua. Ele pode se tornar realmente a próxima estátua, que é aquele que é a vítima, aquele que guarda o coração gelado, o coração do inverno. Então existe essa possibilidade, seria legal também. Aí realmente o paladino, por exemplo, se sacrificaria total. Ele ficaria com o coração gelado até chegar ao ponto em que a humanidade dele sairia totalmente, e aí sim ele se tornaria uma estátua. Uma estátua com o medalhão. Lembrando que os gigantes de gelo são neutros e maus, o paladino teria que se tornar uma criatura maligna, né? Seria esse ponto onde ele viraria a estátua. Amendoim torado. Eu até colocaria que os gigantes descobrem que seu amuleto fica mais forte quando os outros 3 se distanciam. Aí poderia ter uns 4, um de cada estação com a raça de gigante para cada. Interessante, você tá ampliando o cenário e criando um coração de cada estação, né? Eu sempre gosto quando você dá algum peso à magia dos gigantes, porque o próprio universo do D&D, por exemplo, faz isso. Você tem toda uma linha de magia rúnica, que é associado aos gigantes. Então faz sentido que eles tenham magias próprias e artefatos poderosos conectados de alguma maneira às suas origens e tal. E outra, os gigantes são inimigos declarados, né, entre os anões e eles, e se tiver um anão no grupo, ele já pode ser o gancho que vai falar, eu escutei isso aí, não, peraí, tem uma treta assim, tem uma treta assada, e através do anão pode ser revelado grande parte aí das condições da história, isso aí fica interessante também.